Nós vamos falar hoje à noite. Saia da rota da desistência. Você pode dizer isso para o seu irmão? Saia da rota da desistência. Você pode me dizer assim, mas eu ainda não desisti, pastor, eu não estou desistindo, está tudo bem na minha vida. Mas olha, queridos, vez por outra, a gente quer entrar nessa rota, sim ou não? A gente quer desistir da célula, a gente quer desistir de orar, a gente quer desistir de ser um bom filho, a gente quer desistir de ser um bom pai, uma boa mãe, a gente quer desistir de muitas coisas. Às vezes o peso é tão grande, as situações adversas acontecem e a gente quer desistir de buscar a Deus, de vir à igreja. Não é verdade? Em algum momento da nossa vida a gente passa por essa rota da desistência. Quantos já passaram por ela? Eu sou a primeira a levantar minha mão. Quem nunca passou, quem nunca teve vontade de desistir de nada, levanta a mão. Que aí você vai botar a mão na minha cabeça, porque algum segredo você tem que eu não conheço. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19, verso 9. Acharam? Diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Quem foi que entrou numa caverna? Elias. Queridos, não existe nada mais terrível na vida de um homem ou de uma mulher de Deus do que a desistência. Não existe nada mais trágico na vida de um homem ou de uma mulher de Deus do que a desistência. Diga, bata no seu peito e diga: Senhor, me ajude a continuar. Porque a desistência, ela mata sonhos, ela mata projetos que às vezes o próprio Deus plantou dentro de nós. Ela mata isso, ela rouba isso, né? Esse preço que Jesus Cristo pagou lá na cruz. Porque Ele pagou esse preço para que eu e você continuasse a jornada, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Sempre. Só que muitas vezes nós somos tentados a recuar, a abrir mão. Muitos abrem mão radicalmente da fé. Muitos abrem mão de andar com Deus. Muitos abrem mão de vir ao culto, vir à igreja, ir à célula. Eu não sei se você já passou por isso na sua célula, né? Mas muitas pessoas abrem mão e muitas já abriram mão. Quantos conhecem pessoas que já abriram mão? Que não estão mais entre nós? Muitos desistem das coisas que Deus plantou no seu coração por não ver acontecer, ou por achar aquilo impossível demais, ou talvez por causa do peso dessa conquista, ou talvez por causa das dificuldades, ou talvez por se olhar e ver em você mesmo os seus limites. E aí você diz: eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá, então... Ou você talvez está se sentindo sobrecarregado em alguma área da sua vida, não sei. Só que chega um dia na nossa vida que a gente chega a uma conclusão errada, errônea, de que a gente tem que abrir mão, de que a gente não tem mais forças para continuar. Mas é uma conclusão errada. Diga, isso é uma conclusão errada. De que você acha que não tem mais forças para continuar, porque a Bíblia diz que quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, na sua fraqueza. Amém, queridos? Então esse texto aqui fala de um homem de Deus, um homem usado por Deus, um profeta que marcou sua geração. Eu tenho estudado muito a vida desses grandes homens de Deus na Bíblia. Há 3 semanas atrás eu trouxe uma palavra sobre Davi aqui, que ele estava na caverna, que ele estava na prisão. E Elias também, um grande homem de Deus. Se nós formos olhar o currículo de Elias, que currículo lindo! Um currículo invejável, um currículo de poder, de autoridade. Deus falava com ele e Deus o alimentou ali. Deus proporcionou tantas coisas para Elias. Eu fico imaginando a vida dele, as coisas extraordinárias que Elias fez. Quantos conhecem a história de Elias aqui?
Um homem assim que estava completamente desistido aqui. Depois de ter feito tanta coisa, depois de ter servido ao Senhor, ele abriu mão aqui do ministério profético dele, da fé, ele abriu mão de servir a Deus aqui. Ele estava numa caverna, totalmente desistido, pedindo ao Senhor a morte. Ele estava pedindo a morte. Alguém já pediu a morte aqui? Né? Pedindo a morte. Ele estava numa crise pessoal, ele estava num engano, num engodo muito grande. E aí, queridos, quando a gente começa a olhar para as circunstâncias, sofismas vão entrando na nossa cabeça. O que são sofismas? São fortalezas que a gente vai criando, a gente vai se achando incapaz, a gente vai achando que nós estamos sozinhos, a gente vai se achando com medo, a gente vai achando que não vai conseguir, a gente começa a achar um monte de coisa, a gente vai criando fantasias. Sofismas são fantasias, são mentiras que você vai criando na sua mente. De que você não vai conseguir mais, que tá bom já, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber da igreja, eu não quero mais saber da célula, não vai dar certo, está tudo andando contra. E aí você começa a cair nesse engano. Mas para quem conhece a história de Elias, sabe que ele foi um grande revolucionador. Esse homem desafiou 450 profetas de Baal. Eu imagino uma cena avassaladora ali. Ele manda colocar água ali. Estava todo mundo tentando desafiar quem era o Deus de Israel. E Elias mandou colocar água. O Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. Eu fico imaginando ali os demônios oriçados com vontade de acender o fósforo, irmãos. Sim ou não? Eu tenho uma mente assim criativa, sabe? Eu fico pensando nas possibilidades, os demônios tudo ali. Bora ver quem vai ser. Baal, é Baal, é Baal. Os demônios com vontade de acender aquele fósforo para tocar fogo, mas nada aconteceu. Mas Elias, que ousadia, ele disse, Deus vai responder com fogo. E ele ainda desafiou, ele disse, manda colocar água, enche, pode encher. Irmãos, que coisa gloriosa. Olha, a gente tem que pensar nessas coisas, sabe por quê? Porque o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. É o Deus que Elias serviu, é o meu e o seu Deus, amém, queridos? Se aconteceu com ele, por que não pode acontecer com a gente? E aí eu fico tentando imaginar, eu fico tentando ter essa fé desses grandes homens de Deus. É por isso que a gente precisa ler a palavra, comer a palavra, se alimentar da palavra, olhar a vida desses homens, se espelhar neles, porque a gente precisa ter essa fé. Porque não é fácil, queridos, viver nesse mundo. Eu disse para minha pequenina hoje de manhã, minha filha, o mundo jaz no maligno. Assim que eu converso com minhas filhas, sentada com ela conversando, mãe, não tem nada para fazer. Eu disse para ela, é bom ficar sem nada para fazer, porque a gente reflete. Mãe, não tem nada para eu assistir. Eu digo, minha filha, nem todos os programas é para você estar assistindo, eu disse para ela. Por exemplo, eu não deixo ela assistir Peppa. Você já viu o que a Peppa fala para o pai dela? Papai bobinho. Quando que papai é bobinho? Eu estava dizendo hoje para minha filha, papai não é bobinho. Papai é esperto, é um homem de Deus. É o que orienta a sua vida. Então, Satanás, eu estava mostrando para ela que Satanás, ele começa a trabalhar sem que a gente perceba das coisas. E aí a gente vai ficando com a alma desanimada, a gente vai se sentindo desistido. Sofismas vão entrando na nossa mente para que a gente pare. Eu falei aqui, há 3 semanas atrás, que o alvo do inferno não é roubar tão somente a sua paz, mas é roubar a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele quer roubar a nossa fé. E essas coisas do mundo, elas vão roubando o nosso relacionamento com Deus, a nossa alegria, o nosso ânimo, a nossa motivação, a nossa vontade de continuar. E eu estava dizendo para ela, então nem tudo é para a gente assistir, filha. Nem tudo. Eu disse para ela, você tem que assistir Midinho, Turma da Graça. Você tem que encher a sua vida da palavra. Assim que eu converso com elas. Quando elas estão irritadas, eu digo, tá carnal. Tá carnal. Vai ler a Bíblia. Tá carnal. Elas estão aqui, cadê elas? Elas falam. Eu digo, tá carnal, tem que ler a Bíblia. A Bíblia, minha filha, não é livro, é alimento. Amém, queridos? Então, esse homem desafiou 450 profetas de Baal em praça pública, para todo mundo ver. Ali, aquela história, meu Deus, que lindo. E Deus, através de uma oração,
Deus mandou fogo do céu, consumiu ali aquele altar, todos se dobraram e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mas esse homem, tão cheio de fé, tão cheio de ânimo, tão cheio de relacionamento com Deus, tão alinhado ao propósito de Deus, um grande profeta, entrou numa caverna e desejou a morte. Estava ali desistido. Aí a gente olha, meu Deus, se esse homem que fez tudo isso ficou com vontade de desistir, o que dizer de mim e de você? Sim ou não, queridos? Sim ou não? Vou perguntar de novo a pergunta que eu fiz no início. Quantos aqui já tiveram vontade de desistir? Os outros que não levantaram a mão não tiveram vontade. Mas olha, queridos, uma coisa que me chama a atenção nessa história aqui é que homens são frágeis. Homens são frágeis. Você é frágil? Eu sou. Se não for o poder de Deus na minha vida, queridos. Se não for Cristo na minha vida. Cristo em mim, a esperança da glória. A esperança da força. A esperança de continuar. A fé, o ânimo, a vitória. Cristo em mim. Bata no seu peito e diga: Cristo em mim. Mas uma outra coisa que me chama a atenção mais ainda nesse texto é que Deus nunca desiste de nós. Posso ouvir amém? Deus nunca desiste de nós. Diga para o seu irmão aí: Deus não desiste de você. Deus nunca nos abandona, querido. Ele nunca nos esquece, Ele não nos descarta, Ele não nos põe no rol dos perdidos, sem fazer de tudo para nos restaurar. Ele não faz isso, Ele não desiste. Você já viu que Deus apaixonado é esse? Que paizão é esse que nós temos? Então, o que nós vamos conversar aqui nessa noite, queridos, pode ser vacina para você. Pode ser vacina para você guardar o seu coração, guardar a sua mente, seus próprios limites, mas também pode ser cura para você que está no caminho da desistência, para você que está nessa rota, com essa vontade de desistir, pode ser cura para o teu coração, para você que tem aberto mão de determinadas coisas na sua vida que não deveria ter sido aberto, não deveria abrir mão, não deveria deixar, você que tem sido tentado a desistir, tentando talvez seguir Jesus de longe, não está bom assim. Porque, olha, queridos, deixa eu te dizer algo. Uma coisa é certa. Ou eu sou quente, ou eu sou frio. Morno não dá. A Bíblia diz: o Senhor vomitará da sua boca. Você já experimentou, isso é científico até, quando você está enjoado, você já experimentou engolir água morna? Você vomita na hora, faça isso. Você engole água morna e você vomita. Então a Bíblia está dizendo que o morno, Deus vomitará da sua boca. Então não dá para ser morno. Ou você é quente, ou você é frio. Então nós temos que ser valendo, sabe, irmãos? Nós temos que ser intensos, apaixonados. E em se tratando de uma geração de jovens e adolescentes, você tem que ser intenso para Deus, porque essa é a nossa fase. Eu me incluo, né? Claro, obviamente. Essa é a nossa fase, é o nosso momento. De ser inteiro, de dar tudo aquilo que a gente tem. Eu sempre digo: você quer tudo de Deus, então dê tudo de você. Amém, queridos? Dê tudo de você. E aí, com essa história, eu quero alinhar 5 pontos com você. 5 coisas que eu aprendo nessa história aqui. Eu não vou ficar lendo os textos para que a gente possa ser bem rápido na ministração. Mas eu aprendo aqui com essa história. Em primeiro lugar, que não há super-homens na fé. Não há super-homens. Diga para o seu irmão: não há super-homens. Não há mulher maravilhas. Não há. Estamos aqui, queridos, falando de alguém que foi considerado pelos opositores como o perturbador de Israel. De tamanha unção que havia na vida dele. Ele era considerado o perturbador de Israel. Você imagina um negócio desse? Os demônios ficavam invocados com Elias.
Os opositores ficavam indignados com ele. Ele era considerado, visto e chamado de perturbador de Israel. Imagina só um negócio desse, né? Elias foi muito tempo da sua vida muito radical com Deus, na sua experiência com Deus. Ele era intenso, ele era apaixonado. Ele era intenso no ministério profético que ele exercia. Ele se expôs muitas vezes. A gente, quem sabe, acompanha a história de Elias, sabe que ele era muito intenso em tudo aquilo que ele fazia, muitos milagres, né? Ele foi capaz de confrontar reis, principados malignos. Um homem ousado. Só que a Bíblia lá em Tiago diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Aqui está um aviso, né? Só que se nós olharmos apenas para esse episódio e tantos outros que Elias fez, onde ele desafiou ali 450 profetas de Baal, feiticeiros, em praça pública, se a gente for olhar para essa situação, claro, obviamente que Elias estava ali firmado em Deus, a confiança dele estava em Deus, mas Deus operou aquele milagre ali, uma coisa absolutamente espantosa. Caiu fogo do céu, a gente vai olhar para essa situação, o fogo lambe aquela água, não fica nada, aquilo foi um estardalhaço, gente. Eu queria estar ali naquele dia para ver a cara daqueles opositores, daqueles feiticeiros, todos abismados com o milagre, o poder de Deus, vendo Deus usar a vida de um homem. Deus quer usar a minha e a sua vida assim, amém, queridos? E aquela ministração foi tão tremenda que o povo estava ali clamando só, o Senhor é Deus. E quando a gente olha para isso, nós podemos dizer, eis ali um super-homem. Não é não? A gente olha para esse episódio, a gente diz, é um super-homem. É um homem imbatível. Só que os dias seguintes, eles começam a revelar que não há super-homens. Os dias seguintes começam a revelar que não há pessoas que não tenham vontade de desistir, né? Que não há pessoas que não se cansam, que não há pessoas que se entristecem, que não há pessoas imbatíveis. Nós somos pó. A Bíblia diz que nós somos pó. Não somos super-homens. Olha, queridos, existem pessoas que permanecem de pé pela graça de Deus. Ah, queridos, se não for a graça de Deus na nossa vida, nós não conseguiríamos ficar de pé. É a graça de Deus que nos sustenta, nós não somos super-homens. Então não olhe para super-homens, não olhe para você como um super-homem, como uma super-mulher. Nós não somos isso, não. Jesus lá, na história do publicano e do pecador, lá do fariseu e do publicano, Jesus, ele criticou, eu não diria que ele criticou, mas ele denunciou esse espírito ali do fariseu. Eu vou ler para vocês aqui em Lucas capítulo 18, versículo 10, diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou os dízimos de tudo o que possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Sabe, e Jesus estava denunciando esse espírito aqui do fariseu, essa síndrome de que eu sou mais firme, de que eu sou mais espiritual do que o meu irmão, de que eu sou melhor do que ele, de que eu tenho mais isso, que eu tenho mais aquilo. Queridos, a Bíblia diz que nós temos que considerar o nosso irmão superior a nós. Nós não somos melhores do que ninguém. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse: você que está em pé, cuidado para que não caia. Vigie. Olhe, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se não for pela graça de Deus, querido, todos nós, se não fossem as misericórdias de Deus, todos nós já estaríamos consumidos. Já estaríamos consumidos. Então, essa síndrome aqui de que eu sou mais firme, de que eu sou melhor, de que eu sou mais espiritual, é à beira do precipício. Muitos homens e mulheres de Deus caíram porque se acharam orgulhosos demais. A soberba entrou no coração de Deus, se acharam super espirituais. Nós não somos. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa vida.
Entenda que sem Ele você não é nada. Eu e você não somos nada sem o poder de Deus, sem a graça de Deus sobre nós. Nós precisamos, como nós precisamos dessa graça de Deus sobre nós. Então, que todos os dias nós reconheçamos isso, que nós tenhamos esse coração humilde de que nós precisamos de Deus. Quantos precisam de Deus? Que nós possamos dizer, Senhor, livra o meu coração de mim mesmo. Né? Livra-me do mal. O salmista, certa vez, ele disse, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê, que eu não estou conseguindo ver. E guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim. Que todos os dias possamos reconhecer o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós precisamos crescer, o quanto nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos uns dos outros, queridos. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Até o fim. Né? Nós precisamos vir à igreja. Amém, queridos? Nós precisamos ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Nós precisamos ir à célula, estar em comunhão com os nossos irmãos, olhar nos olhos, dizer eu estou aqui para te ajudar. E ele diz a mesma coisa para você, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforça-te. Nós precisamos dos nossos irmãos, eles servem como muros de proteção para nós, queridos. Nós precisamos, é por isso que é importante você frequentar a sua célula, não desista, não. Se alguém veio aqui com vontade de desistir, eu quero te desafiar hoje a cada vez mais se integrar, dar um tapa na cara do diabo e mandar essa desistência embora e dizer, eu vou, Senhor, eu vou crescer, eu vou caminhar, eu vou estar junto, eu vou somar. Por quê? Por que tudo isso, pastora? Porque nós não somos super-homens. Porque nós não somos super-homens. Em Romanos, capítulo 14, verso 4, diz, quem és tu que julga o servo alheio? Quem és tu que julga o servo alheio? Quantas vezes o nosso espírito é de intolerância para com os fracos, para com aqueles que desistem? Quantas vezes? É verdade, queridos, que nós compreendemos um evangelho que não é soft, um evangelho que é radical, um evangelho de cruz, um evangelho que é tudo ou nada, um evangelho de entrega, de compromisso. É verdade isso. Nós vivemos, nós temos que pregar e viver esse evangelho. Mas nós corremos o risco. Sabe de quê? De ter uma atitude altiva para com aqueles que querem desistir. Nós corremos o risco de olhar e ver o irmão que está fraco e julgá-lo. Nós corremos o risco. E a gente precisa ter esse cuidado de ter mais pedras nas mãos para jogar do que ter mais disposição para levantar. Vamos nos colocar, eu fico imaginando a tamanha misericórdia de Deus, embora ele tenha vindo à terra e nunca tenha pecado, mas o coração dele era cheio de compaixão, cheio de misericórdia. E a gente vê isso em vários momentos da Bíblia, depois eu vou falar em alguns deles. Sabe, queridos, quando nós olhamos para alguns caídos, sabe o que vem logo no nosso coração? O espírito de crítica. Está em pecado. Né? Está vendo? Não era firme mesmo. Só que esse espírito não vem de Cristo, queridos. Esse espírito não vem de Cristo. Esse espírito não vem do santo que vive em nós. Ele não vem. Porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é graça. Porque quando nós julgamos, quando nós nos consideramos melhores, nós rejeitamos as pessoas, nós jogamos pedras nas pessoas, nós criticamos as pessoas. Claro, eu sei que nós não devemos passar a mão na cabeça de ninguém, até porque isso também não é amor. Isso também não é amor. Mas você tem que se lembrar todos os dias que também você é gente. Então vamos aprender a dar descontos. Nós gostamos de receber descontos, sim ou não? Vamos dar descontos. Se aquele irmão passou por você e não falou com você, vai e fale com ele.
Se aquele irmão errou com você, vai e olhe para ele e diga, olha, eu te perdoo. É assim mesmo, vai passar. Tenhamos essa humildade, esse coração. E como é bom a gente praticar isso, sabe aonde? Na célula. Porque é um momento onde a gente vive mais, é um grupo que a gente está mais perto. E como nós somos tendenciosos a machucar uns aos outros, sim ou não? Eu sempre digo uma coisa. Quanto mais intimidade a gente tem, menos intolerância a gente tem. Menos tolerância a gente tem, mais intolerante a gente é. Quer ver só? Quando alguém na rua passa perto de você e pisa no seu pé, desculpa, querido, não, tudo bem, está doendo, mas você, não, tudo bem. Agora, se é alguém que mora na sua casa, seu irmão, seu marido, né? Seu amigo, pisou no teu pé, seu filho. Ei, menino, tá doido, é? Para com isso, tá doendo, não sei o quê. Sim ou não, queridos? Não é assim? A intolerância ela é maior. Que o diga aos irmãos aí. Quem é que tem irmão aqui? Já brigou com teu irmão, Tainá? Cadê ele? Já brigou? Pois é, tá vendo só? Então aprendamos a dar descontos. E aí a Bíblia diz que nós somos pó. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E é exatamente por isso que Ele resolveu investir na minha e na sua vida. Posso ouvir amém? Isso é graça. É favor imerecido. Eu não mereço, mas teve alguém que olhou para mim e resolveu investir em mim. Resolveu investir em mim. Nós, como seres humanos, a gente olha para alguém, a gente vê assim, olha, fulano não tem esse talento, fulano não tem esse dom, fulano não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. Ah, esse não serve. Descarta. Olha Deus. A gente não sabe fazer um monte de coisa. A gente é pó. A gente erra que só. A gente tenta sair da rota todas as vezes. E Ele investiu. Ele olha e diz, você é meu filho amado. Eu vou investir em você, eu quero usar você, eu conto com você. Você é importante para mim, eu te amo. Eu vou mandar o meu filho para morrer por você. Que amor é esse? É graça, queridos. Isso é favor imerecido. E olha, escute, nós fomos chamados para viver na graça. Para viver na graça. Para viver na graça. Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém, porque não há super-heróis. Não me veja como melhor, não vejo o pastor Marcelo como melhor, o pastor Bruno, o pastor Renato. Nós não somos super-heróis. Sabe por quê, queridos? Porque se você olhar a gente como super-herói, você não vai orar pela gente. Você não vai nos dar um abraço de ânimo, de encorajamento que a gente precisa, porque super-heróis não precisam disso. Mas nós precisamos de abraços, de uma palavra, de um olhar. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. A igreja não é composta de super-heróis. A igreja é composta de gente. Olha aí para trás e veja. Olha. Gente sujeita às mesmas fraquezas, mas que deseja servir a Deus e deseja acertar. Sabe para onde Deus olha? Para o teu coração. Não são para os teus erros, para as tuas fraquezas. Ele olha para o teu coração que deseja acertar. Quantos desejam acertar aqui? Todo mundo, querido, nós estamos aqui no mesmo barco. Nós estamos aqui no mesmo barco. A gente deseja acertar, o negócio pode feder, pode estar ruim, mas a gente está aqui. Eu gosto de comparar a igreja quando alguém diz assim, muito problema nessa igreja, vamos mudar de igreja. Ou então, olha, já ouvi muitas vezes algumas pessoas dizendo assim, a igreja é o principal exército que fere os seus próprios soldados. Já ouviram isso? E aí a gente vai criando mecanismos e sofismas na nossa mente de que não vale a pena vir para a igreja porque é muito problema. Porque tem muita gente que não está servindo a Deus. E a gente começa a enfeitar muita coisa para tentar desmascarar aquilo que a gente está crendo, sabe? Mas deixa eu te dizer algo. Vamos comparar aqui com a Arca de Noé. Imagina a Arca de Noé.
Imagina Noé com um monte de bicho. 2 de cada. Eu tenho uma cachorrinha em casa, queridos. Às vezes eu não aguento o cheiro dela. Tu imagina? Cobra, jacaré, elefante, rinoceronte, cachorro, gato, gambá. Imagina. Pensa. Tudo dentro de uma arca fazendo cocô e xixi. Não, pensa. Tem que pensar, porque às vezes a gente tem que levar, né, o cristão a pensar. Comendo, arrotando, fazendo todas as necessidades. Imagina o barulho. Eu gosto de pensar nessas coisas. A gente tem que parar para pensar, porque o evangelho não é de gente alienada. O evangelho é para a gente pensar. É inteligente. Né? E aí pensa em tudo. Imagina você lá dentro. Fede ou não fede? Seria difícil ou não seria? Comendo, os bichos arrotando, eles tudo te olhando, fazer igual a minha mãe, que não gosta de ver, que a cachorrinha não pode estar perto dela, que não consegue comer. Imagina. Né? Agora, o que tinha lá fora? Respondam, o que tinha lá fora? Um dilúvio. Se você fosse lá para fora, você ia o quê? Morrer. Entendeu aí? Pegou aí? Fez a analogia aí, meu irmão? Está entendendo? Aqui pode estar fedendo, pode estar o irmão falando do outro, você pode estar se sentindo ruim, pode estar dando tudo errado, mas aqui é o melhor lugar para se estar. Porque lá fora é morte. Lá fora é morte, lá fora é dilúvio. Lá fora é fora da rota. Lá fora é desistência total. Se aqui está difícil, meu irmão, segura as pontas. Segura as pontas, porque ele disse, no mundo tereis aflições, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Segura, segura, ele está voltando. Não desiste. Agarra o anjo, meu irmão, faz igual Jacó. Agarra o anjo, agarra o anjo. Está difícil, agarra, agarra. Pastora, eu não consigo ver o anjo, agarra a beira da tua cama, mas agarra alguma coisa. E finge que é um anjo. Fecha o olho e diz, anjo, anjo, anjo meu, anjo meu. Mas não desiste. Diga para o seu irmão, não desista. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, está no versículo de 11 a 13, eu não vou ler para você. Mas escute, o que eu aprendo aqui? Que Deus nunca desiste daqueles que lhe pertencem. Deus nunca desiste. Elias blasfemou, Elias fez toda a rota do desvio, Elias abdicou da comunhão, Elias se afastou de Deus, Elias reclamou, eu fiquei só, Deus, sozinho, não tem mais ninguém, eu sou o único fiel. Sou o único fiel nessa terra, assim, não tem mais ninguém, não tem. E Deus com toda a paciência, peraí Elias, come aí, mandou o pão. Come aí, te alimenta, porque está com fome. Quando a gente está com fome, a gente fala besteira, sim ou não? Tem gente que fica aborrecidíssimo quando está com fome. Né? Quando eu estou com fome, eu não funciono. Já ouvi gente falando isso. Né? Elias come, depois a gente conversa. Não teve jeito. Estou sozinho, Deus. Você pensa que ele estava falando assim, sabe, Deus, eu estou só aqui. Ele estava invocado, aborrecido. Estou sozinho, Senhor. Eu fiz tudo aquilo. Eu sou homem de fé, eu sou um profeta. E eu estou sozinho agora. Chateado. Porque Jezabel disse que iria matá-lo. Chateado. Só que tudo isso não foi suficiente para Elias voltar. O pão não adiantou. Né? Ele seguiu o caminho da desistência, entrou na caverna. E Deus poderia simplesmente, tudo bem, Elias, tu não queres? Segue a tua vida, segue teu caminho.
descartar Elias. Afinal, você acha que Deus precisava de Elias? Claro que não. Deus é autossuficiente, Ele não precisa nem de mim nem de você. Tudo que Ele quer, Ele faz. Com uma palavra, acabou. Só que Deus nos ama com amor incondicional. Deus nos ama. Ele poderia refazer essa rota, Ele poderia levantar um outro profeta, levantar uma outra pessoa para usar. Deixa Elias na caverna. Mas não. Não fez isso. Porque o Deus a quem servimos, Ele não é um técnico, irmãos, que organiza o universo e nos usa quando Ele quer. Deus não é técnico. Não é. Que Ele nos usa segundo o seu propósito. Não é assim. O Deus a quem servimos é amor. Amor. Deus nos ama. Ele não valoriza você pelo que você faz para Ele. Não. Ele não valoriza você pelo que você é. Não. Ele valoriza você pelo que Ele é. Deus é amor. Deus é amor. E é por isso que Deus desce às nossas cavernas. E Deus pergunta para Elias: Elias, o que fazes aqui? Ele não disse: Elias, o que fazes aí, Elias? O que ele fez? Ele desceu, ele foi lá para a caverna e disse: Elias, o que fazes aqui? Deus desce, querido, às nossas cavernas e vem falar conosco, mesmo quando a gente se autodescarta, mesmo quando a gente não consegue ver em nós valor algum, mesmo. Deus, Ele não se conforma com a sua desistência. Deus não se conforma com homens que abrem mão do seu casamento. Eu não sei se tem algum homem casado aqui, deve ter alguns que abrem mão do seu casamento. Mulheres que abrem mão dos seus filhos. Homens e mulheres jovens que abrem mão da comunhão com Deus, com as pessoas. Deus não se conforma com isso. Pessoas que abrem mão da sua célula. Pastora, mas é uma célula, uma coisa criada por homens. Não é. A Bíblia diz que quando estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu me farei presente. Célula é presença de Deus. Amém, queridos? Então honre, respeite, valorize, se integre. Queridos, Deus não se conforma com homens que desistem do seu ministério. Ele não se conforma com pessoas que voltam à velha vida. Ele não se conforma com isso. Ele vem ao nosso encontro e eu olho para a vida de Pedro. Ali aquele encontro foi avassalador. Aquele encontro foi lindo demais. Pedro, no momento mais difícil da vida de Jesus, Pedro o negou. O próprio Cristo disse: orem por mim, orem, orem, porque a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Jesus expôs ali a sua fraqueza para os discípulos e Pedro estava ali. E depois Pedro disse: olha, um de vocês vai Pedro, tu vais me negar. Eu, Senhor, jamais te negaria. Ele foi avisado, mas ele negou. Sabe, Jesus no momento mais difícil, aquele que disse que estava pronto para morrer pelo Cristo, o negou. Que humanidade nossa, queridos. Sim ou não? Que humanidade nossa. Um homem que estava pronto. Disse: não, foi perguntado: você é um deles? Ele disse: não sou, não conheço. Não conheço. 3 vezes ele negou Jesus. 3 vezes. Virou as costas para Deus, para Cristo. Não quis mais saber. E Cristo morreu. E aí, o próprio Pedro entrou na sua caverna, da condenação. Eu neguei o mestre da desistência. Ele voltou para Galileia. A Galileia foi onde Jesus foi e disse: queres ser meu discípulo, Pedro? Ele disse: quero. Vem, deixa e segue-me.
Ele deixou a rede, ele deixou a pesca, ele deixou aquele momento todo que ele vivia, ele deixou a Galileia e foi seguir o mestre. E aí ele volta para a Galileia. Sabe, queridos, quantas vezes a gente volta às práticas antigas? Quantas vezes a gente volta, sabe, à mesma prática de murmuração, de crítica, por causa da desistência? O Senhor está te chamando hoje, sai dessa rota da desistência, vem e volta para o caminho original, para o plano original, para a minha perfeita, agradável e boa vontade. Amém, queridos? E aí, Jesus ressuscita. Primeiro de tudo, ele diz assim: chamai os discípulos e a Pedro. Por que ele frisou a Pedro? Porque ele sabia que o Pedrão, estava arrasado. Obviamente, porque ele não desiste daqueles que desistem dele. E aí, em outro momento, depois que ele ressuscitou, ele vai lá com Pedro. Pedro está ali pescando, está ali na Galileia, está ali. E aí, ele diz: Pedro à vista, olha, sabe o que Jesus está fazendo? Assando um peixinho ali, com a brasa ligada, né? Assando o peixe, esperando Pedro. Pedro se aproxima, sabe o que ele pergunta para Pedro? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, ele não foi ali para condenar, ele não foi ali para criticar, ele não foi ali para dizer: tá vendo, Pedro, eu te disse que tu ias me negar, eu te avisei. Ele não foi para falar isso, não foi, está ali o mesmo cenário, Pedro pescando, e ele só pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro? Ele nunca vai desistir de você, querido. Nunca, nunca, nunca. Ele não vai ignorar as tuas angústias e as tuas crises. Nunca, nunca, nunca. Deus ama você. Diga para o seu irmão: Deus ama você. E não há nada que você possa fazer para mudar isso. Não há. Sabe, não há. Se você fizer tudo certinho, bonitinho, o filho certinho, Ele ama você de uma forma tão intensa, que se você fizer tudo errado, Ele continua amando você. Não há nada que você faça para Deus aumentar o amor dEle por você. Não há nada. Eu quero ter mais, que Ele tenha mais olhos para mim. Não existe isso. Deus não tem filhos preferidos. Amém, queridos? Deus tem os que preferem Ele. Quantos têm filhos aqui? Quantas mamães nós temos aqui hoje? A gente vai orar por vocês depois, tá bom? Que amanhã é o nosso dia, Dia das Mães. Todo dia é Dia das Mães, né? Mas amanhã, uma comemoração especial. Você tem ou não tem filhos que te preferem, mulheres? Sim ou não? Tem. Filhos que se achegam, filhos que reclinam a cabeça. Assim é com Deus. Mas você prefere um ou outro? Não. Você ama todos. Deus é assim, né? Então não há nada que você faça para mudar isso. Você pode estar pregando em Nínive, como estava Jonas, ou você pode estar dentro da barriga do peixe. Ele te ama do mesmo jeito. Fazendo ou não fazendo a vontade dele. Amém, queridos? Amém. Sabe? Esse Deus nos ensina que apesar dos nossos motivos serem fortes, sabe, nenhum outro argumento torna plausível para Deus a nossa desistência. Nenhum outro. Deus nunca vai concordar com você quando você decide desistir. Nunca, nunca, nunca. Ele não vai te amar menos, mas Ele não vai concordar com você. Isso aqui, queridos, é por isso que a palavra de Deus aqui para Elias não foi: Elias, está ficando doido, Elias, sai dessa caverna, para com essa meninice. Eu estou contigo, rapaz, para com isso. Eu não já te provei que eu sou Deus na tua vida? Não. Ele disse: Elias, o que fazes aqui, meu filho? O que fazes aqui? Eu estou aqui. Sabe?
Agora eu pergunto para vocês, Elias tinha ou não tinha motivos para estar na caverna? Tinha. Certamente ele tinha. Estava sendo perseguido de morte. Obviamente que tinha, né? Assim como nós temos muitos motivos, às vezes, para desistir. Sim ou não? Sim, mas Ele está com você. Você não está sozinho. Você não está. Quais seriam os motivos que levariam um homem e uma mulher de Deus a desistir? Por que as pessoas desistem? Me respondam isso. Por que as pessoas que estavam ontem na sua célula não estão mais? Por quê? O que as levou a desistir? Por que alguns desistem de investir na sua vida espiritual? Por quê? Por quê? Tem gente que não quer mais lutar pelos filhos, pela casa, pela família, por uma vida com Deus. Por que as pessoas desistem? Por quê? Não é fácil, queridos, viver nessa terra. Mas nós temos que olhar para Jesus, olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé, Ele que nos sustenta, Ele que nos fortalece, Ele que nos faz permanecer. Precisamos buscar a Deus o tempo todo, né, filha? O tempo todo. Só que alguns vão desistindo. Eu quero ler uma historinha para você do camponês e da princesa. Havia um camponês. E ele foi chamado para fazer uns serviços dentro do palácio. E ele foi fazer o serviço. Ele estava ali fazendo o serviço. De repente a princesa passou. E o olhar dela cruzou com o dele. E ela se sentiu atraída por ele. A princesa. E ela ficou desconcertada. E ela propositalmente deixou cair o anel. E ele olhou. Ele também se sentiu atraído por ela. E aí ele olhou, ela deixou cair e foi embora. E ele logo ele juntou o anel e disse, eu preciso entregar para a princesa. No outro dia ele foi até o palácio, um motivo para ele se encontrar com a princesa, afinal de contas, ele achou ela linda, ficou apaixonado por ela, né? Quantos já tiveram uma história de amor assim? Olha, gente, né? E aí... todo mundo quer, né? Uma história assim de amor. E aí ele foi, entregou o anel para a princesa no outro dia e eles começaram a conversar. E ambos gostaram um do outro e a conversa estava boa, agradável. E ele disse assim, eu posso vir aqui amanhã novamente? Para que a gente converse? Ela disse, claro, pode. E ele foi todo animado e começou a falar com os amigos. Eu vou conversar com a princesa, está sendo bom demais. E disseram para ele que não se vai para... presença de uma princesa sem nada na mão. Primeiro dia ele foi com o anel dela, né? E não vai para diante da princesa sem nada a dar. E ele disse, eu não tenho nada para dar, eu sou um camponês, eu sou pobre, o que eu vou fazer? E ele foi lá no riacho, em um riacho, e viu que tinha umas pedrinhas brancas, bonitas, bem polidas. E ele juntou as pedrinhas de dentro do riacho e levou para ela. E a princesa olhou, né, sem entender aquilo, e disse, olha, receba com o meu carinho. E ela olhou aquilo, mas ela estava tão encantada com aquele momento, gostando da conversa, gostando do camponês. E ele disse, eu posso vir amanhã novamente? E ele fez isso por diversas vezes. E todas as vezes que ele ia lá no riacho e pegava o quê? As pedrinhas brancas. Pegava as pedrinhas e entregava para ela, entregava para ela, entregava para ela. E ele fez isso por diversas vezes. Só que teve um dia... que quando ele foi catar as pedrinhas, ele viu algo brilhando. E como ele começa a cavar mais, ele vê um diamante. Ele começa a ver que aquilo era uma mina de diamantes. E ele comprou aquele sítio, ele ficou rico, ele negociou e ele teve acesso ao palácio, porque agora ele era rico. Agora ele estava no palácio. E ele foi lá para o palácio. Até que a amizade deles estava tão boa, um gostava do outro, e o rei deixou que eles casassem. E no dia do casamento, todos admirados com o casamento, mas o que mais admirava os convidados é que o altar em que eles estavam casando era feito, sabe de quê? De pedrinhas brancas.
Linda essa história romântica, né? Tá vendo, gente? Não disse que era romântica? De pedrinhas brancas. E todos ficaram admirados ali. E ninguém sabia de onde tinha vindo aquelas pedrinhas brancas. Mas a verdade é que eles casaram e viveram felizes para sempre. Onde é que está a virtude dessa história? Hein? Onde é que está a virtude dessa história? Em perseverar, em não desistir, em estar firme no propósito. Aí está o segredo da vida desse camponês. A virtude dele foi em não desistir. Ele poderia ter dito, ela é uma princesa, não é para mim, não dá. Mas ele perseverou. Ele perseverou. Ainda que se sentindo indigno, ainda que se sentindo pequeno, ele deu sempre o seu melhor. Sabe, queridos, dê sempre o seu melhor em tudo aquilo que você faz. Pode ser pequeno como for, mas dê o seu melhor, que a graça de Deus há de fazer crescer na sua vida. Não permita que as circunstâncias, não permita que o desânimo, não permita que a desistência entre na sua vida. Não permita isso. Não permita. Sabe o que a Bíblia diz lá em Lucas? Jesus estava pregando sobre o sermão da montanha, que havia as crises, as dificuldades. E ele disse assim, olha, na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. A nossa alma, queridos, ela quer governar, ela quer nos colocar para baixo muitas vezes. Mas a gente precisa, olha a alma. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Davi fez várias vezes isso na sua vida. Deu comandos para a sua alma. Persevere, cresça. Sabe? Deus não vai desistir de você, queridos. Deus não vai desistir de você. Você lembra dos discípulos remando? A Bíblia diz que eles já estavam cansados, fatigados, em remar, em remar, em remar. E a Bíblia diz que na terceira vigília da noite, Jesus veio andando sobre as águas ao encontro dele. Então não há cansaço na sua vida que Deus não esteja vendo. Amém, queridos? Não há. Eu estou cansado demais, está difícil demais, eu quero desistir, o preço está alto demais. O que foi que derrubou Elias? Talvez você não tenha ideia do estresse espiritual que Elias viveu ali naquele momento. Você imagina ele com 450 feiticeiros. Fica imaginando isso. A capetada, tudo ali, meu irmão. Estava tudo ali. Como eu falei no início, doido para acender o fósforo. Né? E ele foi atacado de uma maneira violenta ali. Porque é assim, queridos, quando nós tentamos servir a Deus, quando nós queremos estar na rota, quando nós estamos no caminho, olha, os demônios não ficam felizes, não, eles ficam insatisfeitos. As pessoas às vezes dizem assim, pastor, eu tive um sonho, ou então eu quero dizer que o diabo quer destruir a sua casa, a sua família, a sua vida. Eu sei, a Bíblia diz isso. Que ele veio para roubar, matar e destruir. Meu irmão, ele está arquitetando. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que se revestir da armadura de Deus todos os dias, para que possas resistir o dia mau, para que possas resistir às astutas ciladas do diabo. Todo dia tem seta, meu irmão. Todo dia tem desânimo que quer te acometer, todo dia. Mas você tem que estar firme. Firme como um embaixador de Cristo nessa terra, olhando firmemente, né, filha? Para o autor e consumador da nossa fé. Minha filha está ali. É assim, é assim. Elias teve um sentimento de solidão, queridos. Pessoas deixam a igreja, as células, às vezes, por sentimento de solidão. Sim ou não? Se sentem sozinhas. Isso é um sofisma, claro que é. Isso é uma mentira de Satanás, porque elas não estão sozinhas. Você que tem o sentimento de solidão, escute. Você não está só. Primeiro de tudo, quando eu pergunto ao meu marido, amor, você vai ficar sozinho? Ele disse, eu? Pai, Filho, Espírito Santo e uma milícia de anjos? Sozinho? Você não está só. Está entendendo? E outra, olhe nos olhos das pessoas, procure se relacionar. Estamos aqui, somos o corpo de Cristo.
Somos o corpo de Cristo, amém, queridos? Você precisa se ver assim. Se integre numa célula, talvez você não esteja. Você vai ver o quanto lá você vai ser olhado nos seus olhos, o quanto as pessoas vão conhecer você pelo seu nome. Como é bom a gente ser chamado pelo nosso nome, né? É bom. Estou terminando. Meu Deus, 9 horas. Terceiro lugar. Deus não muda a perspectiva pela qual Ele nos vê. Deus não muda. Ainda que estejamos fora da sua vontade, Deus não vai mudar. Escute, Deus não vai mudar. O Deus que vai falar com Elias ali não é um Deus que trata Elias como um pecador. Não. Elias é um pecador, tu está desviado, Elias. Ele trata Elias como ele sempre tratou, como um profeta. A conversa de Deus ali com Elias na caverna é: Elias, volta para o caminho, Elias. Volta para o deserto de Damasco, Elias. Você é profeta. Você tem um caminho a cumprir, Elias. Eu tenho coisas para fazer. Sabe, queridos, não espere que Deus autentique, carimbe uma nova identidade na sua vida. Não, Ele já fez isso na cruz. Você já recebeu essa identidade. Você é filho, tome posse. Você só precisa tomar posse. Só isso que você precisa. Sabe o que a Bíblia diz? Que os dons e a vocação do Senhor são irrevogáveis. Ele já te deu, amém, queridos? Ele já te deu. Então você não precisa que Ele faça isso novamente com você. Você é filho já. Agora escute, quando nós desistimos, muitas coisas ficam bloqueadas. Preste atenção, histórias ficam paralisadas. Está aí no versículo 15 e 16. Deus dando uma missão para ele: olha, Elias, agora tu vais ungir Eliseu no teu lugar. Tu vais ungir o profeta assim, assim. Tu vais fazer isso, aquilo. Deus começou a designar muitas missões ali para Elias. Deus não deixou ele desistir, não. Começou a designar. Você imagina se Elias dissesse: não, Senhor, eu não quero. Deus tinha uma missão com Elias. Elias, eu tinha uma missão. Se a gente desiste, pessoas deixam de ser abençoadas, queridos. Deus deseja que você hoje se desperte, porque Deus tem um plano e um propósito para a tua vida, amém? Quantas pessoas Ele quer ganhar através da sua vida? Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito. Então você sabe o direito que Ele nos deu de decidir. Você é que coloca o limite. Você é que coloca o limite. Não é Deus, não, porque Deus é limitado, irmãos. Deus é perfeito. A brisa suave entrou ali. A voz de Deus entrou ali. Deus não tomou Elias a pulso, à vontade, irmãos. Sinceramente, aqui para nós. Será que não deu vontade de Deus pegar a orelha de Elias? Vem cá, Elias, para com essa meninice, sai dessa caverna. Mas Deus não faz isso. Deus respeita, sabe? Deus nos deu livre-arbítrio. Ele nos deu essa condição, essa capacidade de decidir. Aí está o limite. Porque se Ele pudesse, irmãos, se Ele pudesse não, porque Ele podia, Ele pode. Mas se Ele quisesse, Ele pegaria Elias. Vem aqui pela orelha, vou te trazer pela orelha. Volta! Quantos já pegaram uma orelhada de pai e de mãe aí? Né? Volta! Eu não te disse para ficar aqui? Quantos? Deixa eu ver de novo. A Nicole, né, minha filha? Tu levanta a mão, né, mãezinha? Volta! Que Deus não faz isso, queridos. Que lindo, né? Às vezes Ele faz de uma outra forma, né, queridos? Mas graças a Deus, Elias decidiu sair da caverna. Ele se pôs diante de Deus e disse: eu vou voltar, eu vou sair dessa rota. E ali reis foram levantados. Um profeta de porção dobrada foi levantado. Imagina isso. Por quê, queridos? Porque ainda que ele tenha desistido, Elias decidiu corresponder à voz de Deus. Decida hoje corresponder à voz de Deus. Que te diz nessa noite: saia da rota da desistência, volte. Eu queria que você ficasse em pé. Eu não sei o que está se passando na sua vida.
as suas crises pessoais, interiores, as lutas que você tem vivido. Eu não sei o que tem acontecido, mas vez por outra, a grande verdade é que a gente precisa receber uma palavra dessa de ânimo. E eu trouxe essa palavra nessa noite para as células, para você, exatamente porque Deus deseja que você permaneça. Deus deseja que você cumpra o propósito dele aqui na terra. Amém, queridos? Então não saia da rota, não fuja do propósito. Esteja firme naquilo que Deus deseja cumprir na tua vida. Quantos desejam ser usados aqui por Deus? Amém. E é isso, esse que deve ser o nosso maior alvo, é agradar o coração de Deus, é ser usado por Ele, é não sair do propósito. Feche os seus olhos.